finalizarei, disse-lhe Jesus. Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo, versículo 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse, embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão, saístes como para um salteador com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Versículo 69. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio. E aproximando-se dele uma criada disse, tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente tu também és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Você pode se sentar nessa noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Antes da gente chegar nesse contexto, sobre a história de Pedro, sobre esse ponto da vida dele onde ele nega Jesus, a história de Pedro vai começar lá atrás. Em João, no seu primeiro capítulo, nós vamos ver Jesus sendo apresentado a Pedro. Quando João, o Batista, aquele que foi escolhido para preparar o caminho para Jesus, estava passando, e quando ele vê Jesus, ele vai dizer, eis aí o Cordeiro de Deus. João, ele já havia tido alguns dos seus discípulos. Eles vão olhar, eles vão se interessar e vão querer seguir a Jesus. Aqueles homens que seguiam aquele que foi escolhido para preparar o caminho, agora queriam seguir aquele que era o caminho, a verdade e a vida. Então eles vendo Jesus vão perguntar, mestre, onde o Senhor mora? Jesus vai dizer, vem e vedes. Então André, que era irmão de Pedro, vai olhar e vai pensar consigo, imagino eu preciso mostrar para Pedro que o Messias, a qual nós tanto esperamos, já está aqui entre nós. Então quando Jesus vai ter o seu primeiro contato com Pedro, Pedro nem ao menos tem a oportunidade de se apresentar. O próprio Cristo, quando olha para Pedro, ele vai dizer, tu és Simão, e será chamado Cefas, ou seja, Pedro. Tu és filho de Jonas. Era Jesus dizendo para Pedro, você nem precisa se apresentar a mim, eu já te conheço, só de te olhar de longe, meu irmão. E era exatamente isso que Jesus estava dizendo para Pedro. Pedro, então, em Lucas, no capítulo 5, nós vamos ver um grande milagre, a pesca maravilhosa. Pedro estava com os outros ali tentando pescar, e nós conhecemos bem a história, eles lançaram as redes e nada de ter uma pesca frutífera. Jesus se aproxima e fala, lança para o outro lado. Pedro vai dizer, Senhor, pela tua palavra eu lançarei as redes. Era Pedro dizendo mais ou menos assim, eu já estou aqui há um longo tempo, eu já estou aqui batalhando, é o meu meio de sustento, mas por causa da tua palavra eu vou lançar, Senhor. Pedro então lança a rede. E como a gente sabe e conhece bem a história, vai ser tantos peixes que aqueles homens vão pescar, que as redes vão, como eu posso dizer, as redes vão se quebrar ao meio. Tamanho era a quantidade de peixes. Naquele momento, Pedro vai se atemorizar por viver e ver um grande milagre da parte de Jesus. Foi o primeiro milagre que Jesus concretizou na vida de Pedro, onde ele viu um pouquinho do poder de Jesus. A Bíblia vai nos dizer que ele vai cair atemorizado. E ele vai, Senhor, dizer, afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. É exatamente isso o que a graça faz com a gente.
A graça não nos faz a gente se ensoberbecer, mas a graça nos mostra exatamente a nossa posição de pecador. É exatamente isso que a graça faz com um homem, com uma mulher. Pedro vai olhar para si e vai se questionar e perguntar: Senhor, mas eu sou um homem pecador, eu sou um homem tão falho, eu não mereço esse milagre. Mas Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, eu sei quem você é. Pedro, eu sei do teu pecado, eu conheço as tuas falhas, mas eu te escolhi não para pescar peixes, mas para pescar homens, Pedro. Não temas, eu te escolhi. O Senhor está dizendo para alguém aqui nessa noite: não temas, eu escolhi você, eu te separei. Então nós vamos ver que a partir daí, quando Jesus tem esse encontro com Pedro, Pedro vai mudar completamente a sua vida. Pedro vai ter a sua vida completamente restaurada. E nós vamos ver grandes momentos da parte de Jesus marcando a vida de Pedro. Pedro vai ser aquele mesmo que, quando Jesus estava vindo sobre as águas, os discípulos atemorizados pensando: Senhor, é um fantasma. Mas Jesus vai dizer: não temas, sou eu. Pedro vai olhar e Pedro vai andar sobre as águas. Pedro, por um certo momento, vai temer, mas ele vai andar também. Pedro vai vivenciar uma experiência de sua sogra sendo curada. Aleluia, Deus. Pedro vai vivenciar o momento onde ele cai em si e percebe que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Ele vai dizer: Senhor, eu sei quem tu és. Pedro viveu grandes momentos, grandes milagres. Quando Cristo estava próximo a ser crucificado, é Pedro quem está no Getsêmani com Jesus, junto a outros 2 discípulos. Pedro viveu grandes milagres com Cristo. Pedro não era qualquer homem. Pedro tinha experiências, ele acompanhou cada momento em que Jesus operava algum milagre. Aleluia. Só que quando chega próximo à crucificação, Jesus vai dizer: olha, em breve eu irei padecer. E como foi lido aqui, ele vai dizer que vão ficar como ovelhas desgarradas. Só que em determinado momento Pedro vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, tenha compaixão de ti. Eu imagino que Pedro pensou: é uma forma muito violenta, Pai, de acontecer algo com o Senhor. Só que Jesus vai repreender a Pedro, vai olhar para Pedro e vai dizer: para trás de mim, Satanás. Porque eu imagino Jesus pensando: Pedro, até aqui você andou comigo, até aqui você viveu experiências comigo, até aqui você viu um pouco da minha glória, meu filho, e ainda está com esse pensamento. É necessário que o Filho do Homem padeça, porque através da cruz os filhos do Senhor seriam reconciliados. Aleluia. E aí então Jesus vai dizer: é necessário que aconteça. Só que Pedro, com a sua autoconfiança, vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, eu nunca me escandalizaria de ti. Eu nunca me escandalizaria de ti. Eu nunca faria isso. E se possível, até mesmo contigo eu morreria. Aleluia. E a Bíblia vai nos mostrar que os discípulos não falam audivelmente, mas eles concordam com aquela fala de Pedro. E Jesus vai dizer: Pedro, ainda hoje tu me negarás por 3 vezes. Sabe o que é isso? É a autoconfiança. Chega a determinados momentos das nossas vidas que estamos tão acomodados, achando que já estamos bem, porque a gente pensa que por estarmos pregando ou louvando ou constantemente vivendo coisas ao lado de Cristo, isso nos isenta de sermos atingidos pelas aflições. Às vezes falamos tanto para Jesus: Senhor, eu não vou cair aqui. Jesus, eu não vou parar aqui. Eu não vou cair nesse pecado, eu não vou por esse caminho. E quando a gente perceber, já caímos lá e nem notamos que caímos. Pedro vai dizer: eu não vou negar. Mas quando chegar o momento, ele vai negar por 3 vezes, como Jesus havia dito. E o que o Senhor está dizendo para nós aqui hoje? Cuidado com a autoconfiança. Aleluia. Cuidado com o ego. Quantas vezes o Senhor tem dito: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E por que ele diz isso? Porque o ego, a autoconfiança vão levar muitas pessoas para o inferno. Meu Deus. Pedro vai dizer isso, os discípulos vão concordar.
Jesus, ele vai estar tão aflito porque a crucificação está chegando. Ele vai para o Getsemane com Pedro, Tiago e João. Ele vai estar aflito de alma. E eles não oram com Jesus. Por 3 vezes, Jesus vai até eles e eles estão dormindo. Aleluia. Jesus sabia que Judas já se aproximava. Ele sabia o que estava para acontecer. E então, Judas vai chegar com os soldados, vai dar um beijo no rosto de Jesus. E quando ele beija, era o sinal que Judas tinha combinado com os soldados para que pudessem prender a Cristo. E então, naquele momento, quando Pedro vai ver que os soldados estão ali tentando levar a Jesus, Pedro ele vai pegar a sua espada. Pedro vai cortar a orelha de um dos soldados. Só que Jesus mais uma vez vai repreender a Pedro. Sabe por quê? Porque lá em Lucas, no capítulo 5, quando Jesus faz o milagre da pesca maravilhosa, Jesus não havia separado Pedro para ser alguém que usa uma espada no momento do aperto, no momento da dor. O Senhor tinha separado Pedro para ser um homem que resgata vidas e não um homem que mata e ceifa vidas. Então Jesus vai restituir a orelha daquele homem. Seria o seu último milagre antes da crucificação. Ele restitui. E a Bíblia vai dizer que Jesus é levado ao sinédrio e todos os discípulos fugiram. Todos os discípulos foram embora. Pedro vai acompanhar Jesus. Jesus já está no sinédrio para ser julgado. Nós vamos ver então aqui um momento crucial da vida de Pedro. Pedro vai estar lá, Jesus sendo julgado. Uma criada vai olhar para Pedro e vai dizer: tu és um dos deles. Tu és servo dele, você andava com ele. Pedro vai olhar e vai dizer: não. Quem é esse? Eu nem conheço ele. Outra criada vai chegar diante de Pedro e vai dizer: você andava com ele, porque eu vi. Pedro vai mais uma vez: não, eu não conheço esse homem. E por último, e é algo ainda mais enfático, vão olhar para Pedro e vão dizer: você andava com ele sim, porque até a tua fala te denuncia. Glória a Deus. E Pedro vai dizer: não, eu não conheço tal homem. Sabe, trazendo para o lado espiritual, quando esses homens olham para Pedro e dizem: até a tua fala te denuncia, é porque é impossível, entenda, é impossível um homem e uma mulher de Deus caminhar com Jesus, vivenciar milagres com ele e permanecer da mesma maneira. As nossas vestes são mudadas, a nossa fala é mudada, o nosso semblante é mudado, a gente muda, é instantâneo. Glória a Deus. Não conseguimos ficar como éramos antes. Aleluia. Mas Pedro mais uma vez vai negar. O galo vai cantar e Pedro vai se lembrar das palavras de Jesus. No mesmo capítulo, Pedro afirmando: eu não vou negar. Agora um pouquinho mais à frente da trajetória da vida de Pedro, está Pedro negando Jesus. A Bíblia vai dizer que Pedro, caindo em si, ele vai chorar amargamente. Isso aqui, irmãos, mexe tanto com o meu ser, porque eu imagino Pedro pensando consigo: eu traí quem mais me amou. Eu agora nesse momento rejeitei aquele que estendeu a mão para mim quando eu era apenas um pescador sem valor algum. Aleluia, Jesus. Eu simplesmente abandonei aquele que, enquanto eu estava padecendo, tentando pescar, foi aquele que lançou uma palavra e eu pesquei tantos peixes. Glória a Deus. Eu neguei aquele, enquanto a minha sogra estava enferma, ele simplesmente liberou uma palavra de cura sobre ela. Eu neguei aquele que me deu propósito, aquele que me deu sentido, aquele que me deu a vida. Você consegue entender o quão forte foi o que Pedro sentiu aqui nesse momento? Jesus então vai ser crucificado, como nós bem sabemos. Jesus vai padecer, os discípulos vão se dispersar. Aqui ainda no sinédrio, quando Pedro está avistando Jesus de longe, Jesus vai olhar para Pedro.
A Bíblia não vai especificar como foi o olhar de Jesus. Não temos registros. Mas eu imagino que o olhar de Jesus para Pedro era um olhar dizendo assim: eu sei que você vai me negar, mas ainda assim eu te quero. Aleluia. Eu sei que você vai negar, Pedro, mas eu ainda vou te restaurar lá na frente. Porque o que eu tenho contigo ainda não acabou, meu filho. Agora os discípulos estão todos dispersos. Jesus foi crucificado, padeceu. Mas como nós sabemos, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Eita glória. Ele voltou. Mas os discípulos já não são mais os mesmos. Pedro voltou para a pesca. Imagine como estava o coração de Pedro, pensando consigo: agora não tem mais jeito. Jesus foi crucificado, eu o neguei nos seus últimos momentos, acabou para mim. Eu tenho que voltar para onde tudo começou. Glória a Deus. Eu tenho que voltar para o ponto inicial. Só que a gente vai ver que Maria Madalena vai ao sepulcro, vai ver Jesus, vão anunciar novamente que Jesus havia ressuscitado. Os discípulos ainda vão estar meio assim incrédulos, mas Jesus vai aparecer para eles. Aleluia. E agora, para a gente correr para uma parte tão interessante e linda, João, no seu capítulo 21, a Bíblia vai nos contar que Jesus vai aparecer para aqueles homens no mesmo cenário. Aleluia. Jesus vai fazer novamente uma pesca maravilhosa. E eu acho tão lindo o que Jesus vai fazer, porque eles estavam novamente no lugar da pesca. Estavam tentando pescar em nada, e Jesus vai lançar novamente uma palavra sobre eles. Joga a rede para o outro lado. Eles vão pescar. Quando eles retornam para a praia, tinha uma brasa, tinha um peixe em cima de um pão, e tinha um Jesus pronto para restaurar aquilo que foi quebrado. Glória a Deus. No mesmo cenário aonde você negou, no mesmo cenário que te causou a dor pela desobediência, é o mesmo cenário que Jesus vai lá e te transforma e restaura tudo de novo. Glória a Deus. Jesus vai olhar para Pedro e ele vai perguntar: Pedro, tu me amas? Pedro vai dizer: Senhor, eu te amo. Jesus vai responder para ele: então apacenta os meus cordeiros. Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer de novo: Pedro, tu me amas? Pedro vai dizer: Senhor, eu te amo. Jesus vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. Mais uma vez Jesus vai questionar: Pedro, tu me amas? Pedro, a Bíblia vai dizer que vai ficar entristecido. Ele vai dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo. Agora entenda um negócio aqui. Pedro negou por 3 vezes, mas Jesus está trazendo à tona uma pergunta por 3 vezes também. Em cada pergunta de Jesus era uma cura para o coração de Pedro. Era Jesus olhando para Pedro e dizendo: eu sei que você negou, mas onde você negou vai ser o mesmo lugar onde eu vou te levantar e te restaurar. Ei Pedro, você pode ter negado, mas é aqui que eu vou te restaurar de novo, meu filho. Pedro vai ser restaurado. Sabe por quê? Pedro negou, mas a obra não podia parar por causa do seu erro. Aleluia. Pedro, quando diz: Senhor, eu te amo, Pedro dessa vez, ele não foi como lá atrás, com autoconfiança. Ele não respondeu a Jesus: Senhor, eu te amo, isso é notório, isso é nítido, é claro que eu te amo. Não. Aleluia. Pedro vai dizer: Senhor, tu sabes. O Senhor sabe que o amor que eu tenho, ele é imperfeito. O Senhor sabe que eu não consigo te amar da maneira que o Senhor merece de fato ser amado. Mas eu te amo, Senhor. Aleluia. Mas eu amo o Senhor. O Senhor está dizendo para vidas aqui: eu sei dos teus limites, até onde você consegue ir, até onde você não consegue. Mas é o meu poder que se aperfeiçoa nas suas fraquezas. A palavra vai dizer: diga fraco, eu sou forte. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ei, não fique preso nas mentiras de Satanás. Onde você caiu é o mesmo lugar que o Senhor te pega, te levanta
Aleluia, Jesus. O Senhor viu que Pedro negou, mas aonde teve um fracasso, foi o mesmo lugar onde Jesus levantou um dos maiores homens de Deus naquele tempo. Sabe o que o Senhor está dizendo para vidas aqui? Não importa onde você caiu, se você se voltar ao Senhor, se você se arrepender, confessar os teus pecados, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais e é justo para perdoar pecados, ele pode restaurar a tua história. Pedro agora, de impulsivo, autoconfiante, aquele que negou, agora vai ser o fundador da igreja primitiva. Agora vai ser o homem que por onde passava a sua sombra curava. Você está entendendo o que Deus pode fazer na tua vida a partir de uma decisão que você toma? Você pode ter caído lá atrás, mas o Senhor olha para você hoje e Ele está dizendo: ei Pedro, e aí meu filho, tu me amas? Se ainda tiver amor no teu coração, não te preocupes, pode se chegar do jeito que você está, mas ao decorrer do caminho sou eu que vou tirando, sou eu que vou limpando, sou eu que vou transformando tudo. Ei Pedro, tu ainda me ama porque eu te amo, Pedro. Ainda tem um lugar reservado para Pedros que se afastaram. Aleluia. Ainda tem um lugar reservado para você. Jesus está dizendo: não importa a circunstância, o que se passou já passou, o que importa é o agora. E aí Pedro, está preparado para voltar? Está preparado para assumir o teu lugar, Pedro? O Senhor está dizendo: volta Pedro, porque tem restituição. Volta Pedro, porque tem restauração. Volta Pedro, porque tem uma grande obra e você não pode parar. Ei Pedro, retorna de onde